com a temperatura aumentar, se haverá alguma alteração. Depois, e isto era após o Terreiros 1, depois Bruno Magalhães, Alexandre Camacho e Nicolás. Poderia ambicionar resguardar-se depois da vantagem tida no primeiro de especiais da manhã, mas o que é certo é que, embora não tenha tirado um tempo tão grande à primeira passagem pela classificativa de Campo de Golfe, o Basso conseguiu abrir uma vantagem superior, uma vez que o Bruno Magalhães praticamente não mexeu durante a classificativa anterior ao seu tempo feito na primeira classificativa do dia. Gian Domenico Basso então está com o rally longe de estar seguro, mas claramente nas mãos. Hoje estamos a receber já imagens e a ver-nos imagens, melhor dizendo, do Luca Rossetti, ele que é o número 1 de porta, companheiro de equipa de Gian Domenico Basso. O Rossetti é neste momento quinto classificado e está de 1.9 segundos de Gian Domenico Basso. O Humberto antecipou-se. E está a 3.4, julgo que Rossetti vai envolver-se com Voios no duelo para o quarto lugar. Voios fez uma excelente classificativa anterior, marcando o segundo crono, foi apenas batido por Gian Domenico Basso, e o Rossetti fez na primeira passagem pela especial de Terreiros o quinto tempo, perdeu para Voios cerca de 1 segundo na passagem anterior. Rossetti fez 13.38.2 esta manhã. Os tempos podem vir a cair ligeiramente em relação à primeira passagem. Eu aproveitava aquela imagem esta, que qualquer dia não, começa a ficar muito difícil fazer classificativas em direto na Ilha da Madeira, as árvores não param de crescer e qualquer dia é mais verde do que carros. Agora aqui a companhia de interpretação de Gian Domenico Basso. Endiabrado o piloto italiano. Já de facto um ritmo alucinante, a voar baixinho, fazer jus à sua altura, ele que não é muito alto. Ele de facto tem estado em evidência neste Rally Vinho Madeira. Esta manhã esta vantagem do Basso pode ter, vamos falar um bocadinho sobre isso, resultado de uma muito cuidadosa escolha, quer dos compostos, quer da pressão com que eles estão a ser utilizados no Fiat para as classificativas, e é muito interessante ver a atenção que a equipa está a dar a este fator borracha, porque foram precisamente os pneus que estragaram a prova de Basso ano passado, e foi um dos erros, não mesmo o erro da temporada o ano passado aqui na Madeira, que a ABAR cometeu, não nesta fase ainda da prova, mas depois na saída, no Parque da Assistência, na saída à tarde para as classificativas mais a norte. Vemos então a prestação de Gian Domenico Basso, a repetição slow motion das passagens proporcionadas pelo nosso realizador Carlos Silva. Há pouco falei nisso e tentarei ser simpático neste reparo que vou voltar a fazer, apesar das múltiplas reuniões, dos pedidos, das acreditações, das devidas autorizações, aqui e ali. Felizmente são aqui e ali as situações em que os repórteres de imagem da RTP são impossibilitados de recolher imagens nas classificativas por algumas forças de segurança. Fica aqui o nosso apelo. O que nós tentamos fazer é promover a prova, o dever de informar. Não queremos atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, mas também o que peço é que não nos atrapalhe, deixem-nos trabalhar. De facto, esse pedido que fica, tive que recorrer há pouco ao Dr. Paulo Fontes para poder fazer chegar um operador a uma classificativa que estava devidamente credenciado, mas outra vez algumas forças de segurança, repito aqui e ali, a não ajudarem nesta nossa missão de cobrir o Rally Vinho Madeira. A cobertura que está a ser para todo o território português através da RTP-N e RTP Madeira. A altura que vemos Mikhail Solovov. Solovov, já o dissemos, líder do europeu, mas aqui claramente sem hipóteses relativamente ao Basso. Aliás, é nono classificado já a 1 minuto ponto 07 de Basso, portanto, eles estão empatados no europeu, mas ao que parece é por um mero acaso, porque realmente o Basso apresenta-se de uma forma muito superior à deste piloto. Deixa-te dar também esta informação, a informação também
Mas de facto este piloto normalmente está dotado de boas viaturas, mas os resultados nem por isso. Anda muito perto dos lugares da frente, mas nunca consegue fazer um resultado de relevo, essencialmente quando está em duelo com algum dos outros pilotos mais credenciados e líderes dos campeonatos. Segundo dizem, e corrijam-me se estiver enganado, acho que é o homem mais rico da Polónia, não é? Ele está não só da Polónia, não daremos, não me lembro, mas era um número baixíssimo, tipo estava na Forbes 500 para aí, portanto eu diria da Polónia se calhar certamente, mas um dos 500 mais ricos do mundo, se calhar tirando alguns sheiks que não vêm na lista. Temos Bruno Magalhães, ele é o segundo classificado do Rally até o momento, é o melhor português em prova, ele com o Peugeot 207 Super 2000, preparado pela Peugeot Portugal. E este é rico em ritmo e em ambição de ganhar. O Bruno Magalhães certamente, tal como o Alexandre Camacho, darem o melhor de si, a andarem muito rápidos também, mas a não conseguirem segurar efetivamente o Basso. Parece que o Magalhães e o Bruno não estão a andar forte, mas efetivamente o contrário é que é verdade, é Basso que está a andar muito rápido. Na altura em que acompanhamos a prova de Alexandre Camacho, campeão regional em título, ele que é navegado por Pedro Calado, com o Peugeot 207 Super 2000 da Oca Competições. Neste momento encontra-se a 5.2 segundos do Bruno Magalhães, que é o segundo classificado, e a 13.6 do Giandomenico Basso, que lidera este rally. E é preciso também dar aqui uma nota de destaque ao Paulo Gonçalves, ele é o chefe da equipa de mecânicos da Oca Competições. Este carro tem tido alguns problemas, algumas avarias, mas a equipa chefiada por Paulo Gonçalves tem de facto estado em bom nível, grande capacidade de resposta, grande capacidade de trabalho, sempre a pôr este carro ao melhor nível para Alexandre Camacho. Claro que não é só o piloto e o navegador que são os que mais aparecem. Existem uma grande equipa por trás de cada grande piloto. Exatamente, tem que ser muita gente a trabalhar e muita gente competente, não é só na quantidade, mas temos que aliar para constituir uma equipa ganhadora tanto a quantidade de pessoas que ali trabalham como também o seu mérito. Claro, e tem o apoio isto total. se traduz tudo, além do dinheiro. Claro, tem sempre o apoio total, era isso que eu ia chegar do Carlos Carvalho, o dono da equipe. Claro, é fundamental, este desporto não se faz só de boas vontades, claro. É preciso mais qualquer coisa. Chris Meek, o tal que toda a gente esperava que tivesse a fazer um pouco melhor. O Mick prometeu para esta segunda ronda um ritmo mais forte do que na primeira. Ele perdeu praticamente 30 segundos para o Basso esta manhã nas duas classificativas disputadas, mas, por exemplo, se observarmos o tempo do Mick na quarta especial do Rally, já andou ao ritmo dos primeiros. Andou ao ritmo, por exemplo, do Bruno Magalhães. O Mick na classificativa de Campo de Golfe, a anterior a esta que estamos a transmitir, perdeu apenas 3 décimas de segundo para o Bruno e, portanto, o inglês agora a andar mais forte, julgo que será uma constante. Ele reduzirá de novo o ritmo na primeira ronda para as classificativas da tarde, para depois aumentar de novo nas segundas passagens. Freddy Loix em duelo para o quinto lugar, para o sexto lugar, perdão, no Rally, exatamente com o Mick. A vantagem à entrada desta classificativa entre o líder do Rally, o líder do IRC e Freddy Loix era apenas de 7 décimas de segundo, favorável a Loix. 7 décimas apenas, vamos ver, eles estarão ou em posições já diferentes, com Mick a ultrapassar Loix ou Loix a resistir a Mick no final desta classificativa, dependerá dos cronos que daqui a pouco vamos ver. E o Voiloz, que andou muito rápido no início desta segunda secção, foi o segundo em campo de Golfe, foi apenas batido por Giandomenico Basso e certamente vai querer agora também fazer um bom crono na especial de Terreiros. Voiloz, que penso que depois de passar pelo Parque de Assistências começou a encontrar o seu ritmo. Penso que o ritmo mais acertado do Voiloz é
na classificativa anterior e não com aquela distância tão evidente com que cumpriu as duas classificativas desta manhã. Portanto, penso que irá ultrapassar rapidamente Ferreira Eloy. Só para percebermos que o Bruno Magalhães e o Alexandre Camacho, há pouco estávamos a falar, estão a fazer rallies no ritmo idêntico ao do ano passado e que era muito bom. O Camacho este ano gastou para as mesmas classificativas menos 1 segundo do que eu tinha feito no tempo total do ano passado. Há aqui de facto a diferença de base que está a um ritmo muito mais forte. Vítor Pascoal, ele segue à entrada desta especial no 15º lugar do Rally, uma vantagem de 1 segundo e 1/10 para Rui Pinto, embora nada tendo a ver em termos de luta direta por campeonato, mas na geral uma diferença apenas de 1.1 entre os dois pilotos. Vítor Pascoal que volta a um ritmo mais aceitável nesta segunda ronda, depois de ter feito a primeira passagem por Terreiros, um tempo de facto muito abaixo daquilo que está ao alcance quer do piloto, quer do S2000 da Peugeot. Mas ele sem muitas evoluções, novas evoluções, sem as últimas evoluções, melhor dizendo, poderá também estar aí a fazer um bocadinho a diferença. Aliás, sem nenhuma evolução este ano, que nos é dado a perceber pelo piloto, não precisou qualquer evolução na sua viatura este ano. Aliás, começa a ser preocupante o estado do Campeonato Nacional de Rallys. As equipas privadas cada vez a se queixarem mais. É evidente, só há uma equipa oficial, que é a equipa Peugeot. Enquanto mais nenhuma marca se interessar, é difícil de se andar ao nível. Mas penso que em termos de regulamentação irá estabilizar agora um bocadinho e poderemos dessa maneira ver outras equipas chegarem aos campeonatos, tanto ao campeonato nacional como por exemplo ao IRC, e isto poderá significar um aumento da competitividade no campeonato nacional. Víamos o Guy Wilkes com o Proton, pode não estar a ser muito rápido, mas o carro é lindo. Desculpem lá, mas eu gosto do carro. Carro da empresa Malaio, construtor Malaio, que de resto começou a fazer história basicamente importando Mitsubishis e dando-lhes nomes para a marca, uma operação de marketing, mas este carro já nada tem a ver com os Mitsubishis e é o primeiro carro concebido de fábrica e é uma aposta. De resto, eles têm uma ambição que é eventualmente até para o WRC virem a contratar Peter Solberg como piloto oficial. O Julian Morin que vai no ter que primeiro fazer... tempo, o Luca Rossetti com 13:27.6. Então o tempo de Rossetti, mas de eu, que já está aí no seu ecrã, que o Julian Morin vai ter que fazer mais pela vida se a Skoda quiser que a SAC Competições adquira o carro. É também uma equipa privada, o carro é preparado pela Skoda Itália, o piloto também já disse que não é um piloto de asfalto, que tem muito pouca experiência no asfalto. Está aqui a fazer os primeiros quilómetros este ano, já pelo menos que me lembro, com 3 carros diferentes. Tudo isto depois torna difícil aparecer em campo. O Basso na anterior passagem por Terreiros tinha feito 13:24.9, agora faz 13:18, bate o seu colega de equipa por praticamente 10 segundos, 9.6 para ser mais preciso. Isto demonstra o andamento vertiginoso de Gianni Basso. Este é um tempo canhão de Basso, muito melhor do que na primeira passagem. Faz a média de 91 km por hora. 6.9 segundos ao tempo anterior. E ele disse aos nossos colegas da RDP que já não conseguia andar mais depressa ao fim da passagem anterior, que os outros iriam se aproximar. Imagine se ele pudesse andar mais depressa, não seria. Só para se perceber este tempo, o Basso ganhou esta classificativa o ano passado, mas ganhou com 13:29.7. Portanto, e a classificativa tinha menos 200 metros. 13:18.
13-18 ele custou. Eu costumo caminho. Sim, descobri um atalho. É melhor tu falamos para a organização ver se o GPS, a trajetória do GPS foi a correta. 13-18. Fernando Pérez com o Mitsubishi. É uma presença habitual neste Rally Vinho Madeira. Ele está aqui agora a lutar no Grupo N. Venceu a prova em 96 com um Ford Score. O Basso com certeza aproveitou esta oportunidade da RTP não ter o helicóptero. Ele deve ter encontrado algum atalho. Vai daí. Que esta diferença de tempos De facto, é andamento notável do piloto italiano Gian Domenico Basso. De resto, registramos, vimos ali passar o Fernando Pérez, registramos o abandono de Ricardo Moura. Sim, na Ricardo Moura, é verdade, anterior. ficou Problemas de motor, segundo a informação. De continuar. Pela bandeirinha, já se sabe quem é. É o Bernardo Sousa, o piloto madeirense. Bernardo, que na entrada para esta especial era 11º da geral, 17 segundos de Conrado Fontana. E Solovov estava a demorar muito tempo, o terceiro tempo, mas também Solovov faz 13,52 praticamente, gastou mais 34 segundos praticamente redondos que o Gian Domenico Basso. Vamos ver onde vão marcar os cronos, quer do Bruno, quer do Alexandre, por muito bons que sejam, ou aproveitar o mesmo atalho, ou então vão perder quase certeza mais tempo. Fica essa expectativa para vermos os tempos. Bruno Magalhães a fazer 13,26,4. 8,4 segundos mais lento que Gian Domenico Basso. Bruno Magalhães faz 13,26,4, perde de uma assentada mais 8,4, a diferença passa para 16,8, ou seja, Bruno Magalhães perde nesta classificativa tanto tempo quanto nas 4 classificativas anteriores. É um tempo extraordinário. Convirá a perguntar depois no parque de assistências ao Gian Domenico se esta foi a classificativa da carreira do Basso, porque se não foi, estará muito próximo disso. É um tempo absolutamente magnífico e a transmissão da RTP teve a oportunidade de acompanhar parte dessa classificativa logo no início da transmissão, quando vimos o piloto italiano. Não acompanhamos, foi a parte do atalho. Essa não conseguimos descobrir. E o Camacho perde 9 segundos redondos para o Basso, perdeu 0,6 para o Bruno Magalhães. Portanto, reparem, Basso dá em 22 km praticamente 9 segundos aos dois mais diretos adversários. À saída da classificativa de Terreiros, Gian Domenico é o líder, 16 segundos e 8 décimas sobre Bruno Magalhães e 22,6 sobre Alexandre Camacho. Já há algum tempo, nos últimos anos, ninguém tinha partido tão cedo para uma clara vantagem em relação à direta concorrência. Vamos ver se... agora eu diria que a ABAR terá dito assim, não, vamos esticar de manhã para podermos dar ao luxo de errarmos nos pneus à tarde. Já tem aqui uma margem de conforto para qualquer azar que lhe aconteça. E ao que parece será só esse erro, um erro desse género, que poderá levar a que o Bruno e o Alexandre cheguem um bocadinho mais ao Basso. Isto começa a aparecer o Basso e os outros. E só temos 5 classificativas disputadas, 4 hoje e uma ontem. Começa a ser complicado. Chris Mick faz 13,28,5, a fazer pior que Basso, Magalhães, Camacho e Rossetti, mas aqui a dúvida será agora o crono de Freddy Loitz. Chris McKee tinha 7 décimas para Loitz, quer dizer que Loitz, para manter a 6ª posição, vai ter que fazer um tempo nunca superior aos 13,29,2.
E aquilo que vínhamos a dizer em relação ao Chris Meek, novamente confirmamos nesta classificativa. O Chris Meek tira quase 18 segundos à sua primeira passagem. Significa que realmente é a falta de conhecimento que leva a este piloto a não se conseguir aproximar de 18 segundos mais da frente. Mas repara, assim, exato, tira 18 segundos, mas repara que, com a exceção de Bassos, neste tempo absolutamente estrondoso, a diferença entre Bruno Magalhães e Chris McKee é uma diferença de... Uma décima. Não, 1.9. Desculpa, estava a ver o tempo anterior. 13.26 e 13.28, praticamente 2 segundos a diferença entre Bruno Magalhães e McKee, o que em 22 km é perfeitamente aceitável e pode-se considerar com pilotos a rodarem dentro do mesmo ritmo. Miguel Nunes. Aí está, Freddy Loix faz pior. Freddy Loix faz 13.36.4 e Chris McKee ascende à 6ª posição do Rally, agora com uma vantagem em relação a Freddy Loix de praticamente 7 segundos. Portanto, Loix a fazer um mau tempo, bastante mau tempo, ia cair na classificação. Algo terá acontecido com o piloto da Peugeot a fazer aquém daquilo que seria disparar. Chris McKee, portanto, a saltar para o 6º lugar. Deixa-me só situar aqui o Miguel Nunes, o outro madeirense, estava no 8º lugar à entrada para esta classificativa, e o Bernardo Sousa era 11º. Na altura que acompanhamos Marco Cavicchioli com outro ponto à bar S2000. Fica a expectativa então para saber o que será passado com o Freddy Loix. Aproveitar, enquanto seguimos as imagens, para alinhar o número de pilotos que esta manhã já ficou pelo caminho e onde se contam Filipe Silva, José Carlos Magalhães, o Nuno Barroso Pereira, o Antonin Pluslac, que afinal sempre tinha abandonado, também o Ricardo Moura, o Vítor Sá, o Paulo Vieira, Pascoal Abreu, tudo pilotos que já ficaram nas primeiras classificativas e pilotos que de uma forma geral têm sido habituês em abandonos, alguns deles até bem cedo, no Vinho Madeira. Naturalmente, sim, caso do Vítor Sá e do João Fernando Ramos abandonaram cedo demais. Queria voltar um bocadinho atrás, só para fazer referência ao Freddy Loix. Ele não, em relação à primeira passagem, ele não perde, pelo contrário, ainda faz um pouco melhor. E, portanto, não ganha tanto como os outros. Não deve ter acontecido nada de especial. Não acelerou tanto como os outros. Vítor Pascoal a fazer 14.21.3 no final da classificativa. Vítor Pascoal, que à entrada para o troço era, em termos de geral, apenas o 15º, mas em relação aos pilotos da frente, o top 7 está já nesta altura perfeitamente encaixado. Os 7 pilotos que estavam na frente do Rally, com a troca dessa 7ª posição, que era de Chris McKee e agora é de Freddy Loix, portanto o piloto da Irlanda do Norte a passar para a frente do belga, e veremos agora daqui para trás onde se encaixa Miguel Nunes. Em condições normais, o piloto da Madeira vai manter a 8ª posição do Rally assim que controlar no final da classificativa. E o Nicolás Voiose nesta classificativa não conseguiu descolar do Luca Rossetti, ganhou-lhe 1/10 e portanto mantém a diferença em 3.5 entre estes dois. Estou a falar entre o 4º e o 5º classificado. Poderá ser também um motivo de interesse ver, porque o Luca Rossetti vem com a missão de pontuar e de ajudar o seu colega, de pontuar para a Bart e ajudar o seu colega Gian Domenico Basso. Esse parece que não precisa de ajuda nenhuma, vai bem destacado. Agora o Luca Rossetti tem que subir mais um bocadinho para roubar mais os pontos à Peugeot e fazer mais e à Bart somar mais uns tantos. Que
que é 13º classificado. Ele está à frente, por exemplo, do Guy Wilkes e de Vítor Pascoal. Tem ambos um Super 2000 e de Julien Morin. Ele de facto era um dos objetivos, se posicionar bem nesta classificação geral e se possível à frente de 2 ou 3 Super 2000. O Filipe Freitas liderava a classe 6 à entrada da classificativa com uma vantagem de 1 minuto e 35 segundos para o José Camacho e tinha uma vantagem ainda mais considerável sobre Manuel Villa, que era o terceiro. Portanto, Filipe Freitas a dominar a sua classe. Manuel Villa, que temos nas imagens, Alerto para o grafismo que da continua Double Television. O ponto não é o ponto A-bar S2000, é sim ponto A-bar Super 1600. Um alerta para o grafismo da Double Television. O Villa fez na primeira passagem em relação ao Filipe Freitas um tempo substancialmente superior. Ele gastou praticamente 1 minuto a mais do que o Filipe Freitas na primeira passagem, mas não foi um tempo famoso do piloto espanhol. Rui Madeira está a fazer um grande rally também. aqui ali o espetáculo, já ouvimos logo a reação do público, é automático. Uma dupla simpática esta. Embora não esteja a conseguir acompanhar o Rui Pinto ou o Rui Lopes, por exemplo, nem o João Magalhães, nem o Pérez, mas para quem está há tanto tempo parado, vir aqui e ele também tem um bom preparador, Gomes, dá conta do recado. Mas o Gomes, não é o Gomes que está a guiar, é o Rui Madeira. Mas o Gomes proporciona um carro competitivo para o Rui Madeira. Mas com certeza, mas deve-lhe faltar muito ritmo competitivo e mesmo assim consegue não estar muito distante dos homens que normalmente fazem os campeonatos. Recuperamos então. Vamos ver se o Rui Madeira consegue entrada no top 20. Ele está à porta, tem Julien Morin à sua frente na entrada para esta classificativa, apenas a 1 segundo e 3 décimas. O Julien Morin, que pode ter todos os argumentos que quiser, que é a primeira vez aqui, mas está a decepcionar ligeiramente. Isto é o João Magalhães, a entrada para esta classificativa era 18º, ele que é o líder do grupo N da Madeira, do campeonato da Madeira de Ralis. Na pegada tem este piloto, que é o Rui Pinto. O Marco Cabral junta-se a esta emissão para dizer, é dar uma informação, que é... A informação é simples. Repara, era um raciocínio que ainda não tinha seguido. O Alexandre Camacho e o Bruno Magalhães foram os únicos pilotos que já fizeram a esta época as 4 classificativas que se seguem, portanto, da parte da tarde. E essa poderá ser uma mais-valia. Eventualmente uma mais-valia. A haver recuperação da Armada Peugeot, terá que ser nas próximas 4 classificativas. Se não for nas próximas 4 classificativas, penso que as coisas rapidamente vão caminhar para baixo. Agora, é um... E o Alexandre já fizeram as 4 classificativas que se seguem, mas a parte dos lameiros, são eles dois a que a fizeram. Exatamente. Bom pormenor aqui, trazido à antena pelo Marco Cabral, Duarte Lagos. Sim, temos nas imagens o Rui Pinto. Fica essa expectativa para ver esse ataque da Peugeot. Eles que fizeram o rally no Rally do Marítimo, essas classificativas que o Marco Cabral se referiu. É o local mais propício para esse ataque. Ou conseguem ali, ou então dificilmente irão conseguir no sítio. Porque só dessa maneira poderão tirar alguma vantagem do conhecimento que têm desses troços, dos setups que já ali utilizaram e que poderão não usar agora novamente, e enquanto a Bard não tem essa referência. O Rui Pinto, sim, o Rui Pinto lidera o grupo N convencional regional. Isso aqui há vários grupos. Há vários grupos. Isso fica um campeonato muito grande, mas significa vocês andam a inventar campeonatos. Pois é. Mas é verdade. O Rui Pinto, que ao que parece já conseguiu pôr este Mitsubishi ao nível
nos habituou, principalmente nas duas primeiras provas. Nas duas primeiras provas do campeonato. Mais tempos de Rocco Peduzzi. Sim, Jorge. Mais tempos no final que não tinham sido atribuídos ou não tínhamos falado. Bernardo Souza faz 14.01.1, a fazer melhor que Guy Wilkes. Fernando Pérez faz 14.18.6, também pior que o Bernardo. Vítor Pascoal 14.21.3 e o Julien Morin faz 14.34.3. É um tempo de referência para vermos se Rui Madeira consegue passar Morin na classificação, e só para ter a referência, o Morin fez 14.34 nesta passagem, enquanto que na primeira passagem pela classificativa o Rui Madeira tinha feito um tempo na margem dos 14.24. Portanto, é provável que Rui Madeira possa passar o piloto francês. Este é Pedro Meireles, outro piloto do campeonato, dos tais campeonatos, mas este é de Portugal, de agrupamento, de produção. José Camacho, que aqui ali participa nas provas a nível regional, mas gosta sempre de marcar presença, sempre que possível, no Rally Vinho Madeira. Ele cá está novamente com o Peugeot 206 Super 1600 e, como dizia o Humberto da primeira passagem, já uma vitória ultrapassada em relação aos outros Super 1600. Meireles, que este ano tem tido, enfim, uma época da qual não se pode ainda orgulhar muito. José Camacho, um dos pilotos que bem conhece aqui o Vinho Madeira. Às 12h54 a caravana entra no parque de assistências. Fica essa chamada de atenção para o Paulo Jardim, que já lá está. Logo que chegar pelo menos o Luca Rossetti, e seria interessante, e se desse tempo, ouvir o Gian Domenico Basso, porque temos que parar a transmissão ao 12h59. Vítor Pascoal fez 14.21.3, Adrozello Lopes 14.21.9, praticamente com o mesmo crono no final da classificativa, e o Conrado Fontana a fazer, creio que não tínhamos dado ainda ao tempo, 13.59.3, uma marca que lhe permite ainda manter a 10ª posição, a fechar o top 10 da classificação. É curioso também a prestação do Bernardo Souza. Realmente é um piloto que é madeirense de origem, mas também conhece muito mal as estradas regionais, porque não competiu assim tanto nestas estradas, e vemos de uma passagem para outra ele ter na casa dos 13 segundos. Portanto, significa também alguma falta de conhecimento dos troços. Portanto, podemos quase dizer, em jeito de brincadeira, que é o menos madeirense dos madeirenses. Sim, e em termos deste carro, ele estaria sempre mais à vontade caso tivesse num rally em terra do que em asfalto, no que toca ao carro. Ricardo Teodósio, piloto nacional / produção / espetáculo. Isso é outro campeonato. Isso é outro campeonato. Já que é o campeonato do aplaudímetro. Já podemos inventar campeonatos. Pela entrada desta classificativa ocupava, e já vamos recorrer aqui da classificação, ele que ocupava o 24º lugar. Cavigelli a fazer o 12º tempo na especial, ele acaba de controlar com 14.079. Rui Fernandes, outro Mitsubishi Lancer Evolução 9. Em termos de classificação do Grupo N madeirense, o Rui Pinto segue na frente, depois o João Magalhães e depois o Rui Fernandes.
João Silva nas imagens, outro piloto madeirense, desta feita com um Renault Clio R3. Por acaso é engraçado porque, enfim, naturalmente será erro. Agora temos aqui no computador a dizer que o Filipe Freitas bateu por 15 segundos o tempo do Jean Domenico Basso na classificativa. Pode ter sido de helicóptero, mas Descobriu um atalho maior. descobriu um Outro atalho. Haverá aqui um erro, provavelmente, certamente será corrigido, mas seria bastante interessante. Filipe Freitas nessa condição estaria no 10º lugar da geral, o tempo atribuído tinha sido 13.025, mas a qualquer minuto vamos ter o tempo correto. Agora seríamos todos surpreendidos quando o tempo fosse ratificado. Daqui a pouco estou falando da Direção Regional Florestas para colocarmos no mapa tantos atalhos que andamos aqui a descobrir. Duarte Ramos com o Opel Corsa Super 1600 tem feito um rally dentro das possibilidades, tranquilo. Pelo menos não nos chegaram aos nossos ouvidos grandes problemas por parte do Duarte Ramos, sendo que é difícil acompanhar à lupa tantos carros. Tentamos fazer isso sem dúvida, mas ele aqui está, o Duarte Ramos, uma dupla simpática que também participa no Campeonato Regional da Madeira de rallies. Um dos açorianos já lá foi. Exatamente. E era um dos principais candidatos e era um dos pilotos que nos surpreendiam durante a manhã de hoje, enquanto andou. Embora o Fernando Pérez se queixasse de problemas de travões, o Moura conseguiu chegar muito perto do Pérez, algo que não era expectável à partida para este rally. Ele que não é um piloto de asfalto, como a maior parte dos açorianos, são pilotos essencialmente de terra, portanto não estaríamos muito à espera que o Ricardo Moura conseguisse fazer cronos da envergadura que fizeram, da envergadura do que fez. Luigi Fontana controlou com 14.54.3, é o último crono que temos de referência. Recordando para todos aqueles que entraram em contacto com esta transmissão nos últimos minutos e não acompanharam a chegada dos primeiros, que Jean Domenico Basso ganhou nesta classificativa tanto tempo quanto tinha ganho em todo o restante rally, quer Bruno Magalhães, quer Alexandre Camacho. A diferença do italiano na saída da segunda passagem por Terreiros é agora de 16.8 e de 22.6 para Bruno e para Alexandre. O crono do Filipe Freitas já foi alterado, naturalmente. Então, mas já foi retirado, não foi alterado ainda. Mas é provável que seja a casa dos minutos que estava modificada, mas continuamos aqui à espera do crono definitivo do Filipe Freitas. A estrada vai mais segura neste momento, com os dois agentes da PSP, o João Ferreira e o João Paulo, no Citroën C2. Se agora só se juntou à nossa emissão, posso recordar rapidamente os 10 primeiros. Jean Domenico Basso lidera, Bruno Magalhães é segundo com uma desvantagem de 16,8 segundos. Alexandre Camacho é terceiro com 22 segundos e 6 décimas. Quarto, Nicolás Voioso. Quinto, Luca Rossetti. Sexto, Chris Mick. Sétimo, Freddy Loá. Oitavo, Miguel Nunes, o segundo melhor madeirense. Nono, Michael Salavov. E fecha o top 10, o Corrado Fontana, também com um Peugeot 207 Super 2000. Este é o Luís Cerrado e Marco Souza, noutra viatura C2 Citroën. Dupla que também participa no nosso campeonato da Madeira. Uma dupla local.
E há mais cronos no final da classificativa. Temos João Magalhães com 14:23.7, o tempo corrigido do Filipe Freitas, afinal é 14:12.3, bem diferente de 13:02. Depois a chegar também ao final da classificativa o Rui Madeira com 14:17.5 e com este tempo o Rui Madeira não só passa o Julián Morin, como passa também o João Magalhães na classificação geral. Rui Madeira a ascender agora ao 19º lugar da geral e apenas a 1.7 do Fernando Pérez. Quem é que há pouco dizia que era para ver se ele chegava ao top 20? Eras tu, Era eu, sim. Não, chegou, já é 19 e está bem perto. Tem apenas, em boa verdade, 6 segundos para chegar a 16º. Mas será aqui um duelo bastante interessante para acompanharmos agora no início das classificativas da tarde, porque há uma diferença de cerca de 8 segundos entre Rui Pinto, Vítor Pascoal, Adrosilo Lopes, Fernando Pérez e Rui Madeira. É muito interessante uma diferença tão curta entre 5 pilotos, todos nacionais, e que vão competir pelo 15º lugar na próxima classificativa. Então Rui Pinto, Vítor Pascoal, Adrosilo Lopes, Fernando Pérez e Rui Madeira, todos muito próximos. Já agora o João Magalhães, que também ficou apenas a 1 segundo do Rui Madeira. Há, portanto, aqui em 10 segundos um lote de 6 pilotos a discutirem posições muito próximas umas das outras e que vão dar mudanças prováveis na classificação TV entre eles. E o Rui Pinto ganhou... Confirmar a informação que avancei há pouco na Antena 3, não estávamos em antena, agora que estamos em antena, receba a confirmação da notícia que dei. Pedro Mendes Gomes, Nuno Rodrigues vão arrancar com o carro zero. Dizia eu que o Rui Pinto ganhou 5 segundos nesta classificativa ao Magalhães e aumentou a diferença. Rocco Peduzzi fez 14:45.9 no final deste troço. O Rui Pinto faz 14:18.7 e é mais um a colocar-se naquele duelo entre vários pilotos nacionais a que fazia, e passa ele a 15º. Rui Pinto, Vítor Pascoal, Adrosilo Lopes, Fernando Pérez, Rui Madeira, João Magalhães, todos muito próximos a rodar numa diferença de tempo de 10 segundos entre todos eles. Hermano Couto, resistente açoriano, aqui a representar as cores dos Açores, ele é o único agora. Pedro Meireles a bater por 8 décimas de segundo o Rocco Peduzzi, a fazer 14:45 Pedro Meireles nesta classificativa. Então confirma-se esse regresso à competição, embora com o carro zero do Pedro Mendes Gomes e Nuno Rodrigues, piloto regional, grande entusiasta também da modalidade, agora mais adaptado ao mar. Francisco Tavares. Consequências diretas desta classificativa, a troca da 6ª posição entre Freddy Loix, que desce para 7º, e Chris Mick passa para 6º. Troca também na 15ª posição, com Rui Pinto a passar para a frente de Vítor Pascoal. Depois descida de 2 posições para João Magalhães, que perdeu posições quer para Fernando Pérez, quer para Rui Madeira. Chamada de Era atenção para o nosso repórter, sim, Paulo Jardim. Saber junto de João Magalhães terá algum problema com a viatura. Mas depois isso já vai ser para informação via interna. Posterior, exatamente. Sim, porque ele não poderá termos de antena até à chegada do João. Mas pelo menos ficaremos a perceber, claro, se passa alguma coisa com o João Magalhães. O João Magalhães. A chamada de atenção para o Paulo Jardim, que está no parque de assistências. Assim que tiveres motivo de reportagem, terás prioridade. Altura em que voltamos a acompanhar a prestação de outro Mitsubishi, agora de Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues, que nós tínhamos apontado como sendo esta a classificativa que iria mais ou menos definir
qual seria a imagem geral deste rally e realmente para os 5 primeiros classificados notamos que são estes que já estão separados por 30 segundos, mas será certamente deste grupo, dos 5 primeiros, que sairá o vencedor, ou pelo menos o que chegará ao fim desta etapa no fim. Podemos realçar que o Rossetti é quinto a 31,5 segundos do Basso, o Nicolás Voios, que está num crescente no decorrer desta manhã, está a 28 segundos, e o Alexandre Camacho, que está na ascendente muito depressa desde o início do rally, está a 22,6 segundos, e o Bruno Magalhães a 16,8. Portanto, de segundo até quinto serão serão à volta de 14 segundos a separação entre eles, depois já um fosse maior, já de 16 para o primeiro, para o Django Minicubasso. Porque se aproxima a hora do almoço, eu diria que é uma sanduíche de Cronos e de Peugeot Portugal. Enfim, é uma sanduíche de Peugeots com pão da Abar. Só para completar aquilo que eu estava a dizer há pouco, o Ricardo Rodrigues, que a saída para esta classificativa era 33º. O José Carlos Magalhães já não está no rally, ele desistiu, já vimos o João Moura. E agora é o Nuno Fernandes. Com este pouco habitual nas estradas da Madeira, fora de Fiesta. Aguardamos a todo momento a ligação direta com o parque de assistência. Pouco entra o número 1 de porta, Luca Rossetti. O que quer que os pilotos da Peugeot tenham que fazer, particularmente Bruno Magalhães e Alexandre Camacho, e há pouco com a referência que o Marco Cabral aqui deixou do seu conhecimento e terem sido os únicos pilotos em relação aos da frente que fizeram nas classificativas mais a norte. O que quer que tenha que ser feito vai ter que ser feito muito rapidamente, mas eu começo a achar que a ABAR este ano e Basso em particular estão com a solução para os problemas e poderá eventualmente Basso agora não conseguir esticar mais a sua vantagem, mas é já uma vantagem que já mete algum respeito e creio que o piloto italiano poderá, mesmo não ganhando classificativas, perfeitamente dominar Bruno Magalhães e Alexandre Camacho. É evidente que estamos a falar com base num pressuposto que é o ritmo até agora imprimido pelos vários pilotos, mas não nos podemos nunca esquecer que nos rallies problemas mecânicos ou erros podem completamente virar as contas quando estamos a falar de simples segundos e naturalmente isso é algo que não cabe nunca em qualquer previsão que se possa fazer, são contingências dos rallies e que ajudam a ganhar ou a perder rallies. Ninguém pensaria, por exemplo, na possibilidade e na consequência de um erro como o que aconteceu o ano passado com a opção de pneus que acabou com o rally da ABAR. Poderá acontecer esse ou outro qualquer erro daqui para a frente e daqui a um dia ou hoje ao final do dia estamos a falar completamente de coisas completamente diversas. Mas Jorge, 16,8 segundos não é uma diferença também muito grande e estes pilotos profissionais andam melhor normalmente quando estão concentrados e conseguem a sua concentração máxima dando também o máximo. Penso que até ao fim do dia poderemos ver o Jean Domenico Basso com este andamento. Depois, se for para levantar um pouco o pé, se calhar só amanhã. Se os tempos ficarem mais aproximados, será mais pelo Bruno Magalhães estar a conseguir andar um pouco mais e o Alexandre também, do que do próprio Basso levantar o pé. Muito bem, fechamos esta classificativa, recebo instruções que temos que terminar esta classificativa de imediato. Fechamos esta classificativa com as imagens do Nuno Freitas. Boa tarde, foi um prazer estar consigo. Até logo.